dele, colocou ali na porta, na maçaneta da porta, ele movimentou a porta, sentiu, opa, é para dentro, então vamos lá. Ele passou, o guia passou e deu um toque nele. Ele fecha a porta, tá? Novamente, pegou a mão dele, colocou ali na maçaneta. Ele sentiu que era para puxar a porta dessa vez. O guia passou, né? E ele fechou a porta, tá? Vocês viram ali, então, como é importante a participação do surdo-cego nesse ato de abrir e fechar a porta, né? Vocês percebem que quando o guia-intérprete, muitas vezes, para diante da porta, se ele não domina essas técnicas, o que ele faz? Avisa para o surdo-cego, ó, espera um pouquinho aqui. Aí ele vai lá, abre a porta, pega a mão do surdo-cego, coloca no ombro, passa, fazendo um movimento de passagem estreita, passa pela porta, tira a mão do surdo-cego, espera um pouquinho e vai lá e fecha a porta, tá? E isso demora um pouco mais. Quando os dois estão alinhados, quando já foi treinado essas técnicas de abrir e fechar a porta, levando em consideração que o surdo-cego é um protagonista nesse processo, as coisas acontecem de uma maneira mais fluida, tá? Lembrando também que se a porta é uma porta de correr, é a mesma coisa. Eu pego a mão do surdo-cego, aí em vez de eu fazer o porta assim, porta, eu faço, olha, eu posso até fazer o sinal de porta para dar aquela pista, porta, mas eu falo, é de correr, tá? E aí eu coloco a mão dele na porta de correr, se precisar, na hora que eu coloco a mão dele, eu faço o movimento, como que ela abre, desculpa, o surdo-cego abre a porta, eu passo, ele também passa e ele fecha a porta, ok? Então, quando é essa questão de passagem por porta, o surdo-cego aí, ele te ajuda, ele é o protagonista nesse processo, ok? Agora nós vamos falar sobre o ato de sentar, colocar o surdo-cego sentado em alguma cadeira, sofá, poltrona. Como isso se dá? Eu guio o surdo-cego até o local onde ele vai sentar e eu aviso para ele que é uma cadeira, tá? Que ele vai sentar, que é uma cadeira. Só que não só isso, eu pego a mão dele e coloco a mão dele na cadeira, tá? Coloco a mão dele na cadeira, primeiro eu coloco no assento, depois eu coloco no encosto, no caso quando ele está de frente com a cadeira. Eu tenho que enquadrar ele de frente com a cadeira, e aí eu coloco a mão dele no assento primeiro, depois eu vou passando, ele vai lá, coloca a mão dele no encosto da cadeira, ele sente toda a cadeira, e depois eu deixo ele sentar sozinho, não preciso pegar ele e colocar ele sentado na cadeira. Ele mesmo vai sentir a cadeira e ele vai sentar na cadeira. Por que eu falei e frisei para a gente colocar primeiro a mão no assento da cadeira, né? Porque às vezes você quer colocar a mão primeiro no encosto da cadeira, e se o encosto da cadeira é um pouquinho longe, ele bate a perna no assento e dói, sabe? Quando dá aquela topada na canela no assento da cadeira ali, e dói, porque você vai pegar a mão dele, vai esticar, ele vai tentar chegar lá no encosto da cadeira, ele bate ali no assento da cadeira, a perna, e dá aquela dorzinha. Então primeiro eu coloco no assento da cadeira a mão, e aí ele vai sentindo, ele vai se chegando até chegar no encosto, tá? Hélio, mas se for uma situação que, sei lá, a cadeira ela está na frente, eu posso pegar a mão dele, colocar no encosto, então a cadeira está virada para frente e ele está na parte de trás da cadeira. Pode, eu coloco a mão dele no encosto, é um surdo-cego que já tem autonomia, ele vai sentir um encosto aqui, vai dar a volta e sentar na frente da cadeira. Pode acontecer isso também, tá? Mas se eu estou posicionando ele de frente com a cadeira então está aqui, né? O encosto da cadeira está aqui, então eu venho com ele aqui, tá? Ele sente essa cadeira, sente o encosto e ele se senta na cadeira. Vou mostrar um vídeo para vocês, que aí fica mais fácil, ok? Então, o guia chegou ali diante da cadeira, tá?
teve uma passagem estreita antes. Vocês já sabem a técnica de passagem estreita, né? Pego a mão do surdo cego, passo por cima ali na minha cabeça, tá? A outra mão na cintura, não, embora não apareça, vocês já sabem. Peguei ele, coloquei ele diante da cadeira, que ele vai ter que sentar. Tá? Perceba que ele vai entrar de lado. Então, eu mostro para ele que tem um braço ali, né, um apoio, no caso da cadeira aí universitária. Passo a mão dele no assento, passo no encosto, e ele já entendeu que tem um braço ali que tem um apoio, e ele vai lá e senta, ok? Vou mostrar um outro vídeo para vocês, onde a mão do surdo cego agora vai ficar por cima. Vocês perceberam que na outra a mão dele estava por baixo, ele estava sentindo tudo, mas agora a mão dele vai ficar por cima. Porque às vezes o surdo cego ele tem receio de onde ele vai tocar. Então eu uso a minha mão como uma proteção para a mão dele, tá? Passo ali em todos os espaços, mas a minha mão sempre por baixo, tá vendo? Que ele tem um certo medo de onde ele vai tocar. Ele entendeu, ele vai lá e toca e ele senta. Ok? Mais uma vez, esse vídeo que a minha mão está por baixo, porque primeiramente passagem estreita aí, né? Desculpa, passa pela passagem estreita. Então, ó, a mão do guia está por cima, então ele sente mais confiança, tá? Então tem situações que vocês vão ter que usar essa técnica. Em vez de colocar a mão nele no local, vocês vão ter que colocar a sua mão e a mão dele vai ficar por baixo. Ok? Desculpa, por cima. Ok? A sua mão vai ficar por baixo.